Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Em Foco. Eu sou Francis Lima e hoje eu trago para vocês a história de um profissional que contribuiu para a formação acadêmica de vários alunos da Universidade Estadual do Piauí, mas que resolveu seguir um percurso profissional diferente e há mais de 10 anos vem se consolidando, na carreira de advogado. Ele que já teve assim no mercado jurídico bastantes desafios na sua profissão, vai falar também da sua vocação política. Iremos falar também sobre alguns assuntos que vêm sendo desenvolvidos em benefício de Campo Maior. Estamos recebendo aqui o advogado e também suplente de vereador da nossa cidade, doutor Agenor Leite. Seja bem-vindo, doutor. É uma honra receber você aqui no podcast Em Foco. Olá, saudações, Francis, saudação a todos os campo-maiorenses, especialmente, mas a todos que assistem a este respeitado podcast, que é o podcast de Foco. E primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui nesse conceituado podcast e vamos lá. Doutor Agenor, eu gostaria de começar o nosso bate-papo voltando um pouco na sua trajetória. Você já foi professor da Universidade Estadual do Piauí, certamente marcou a vida acadêmica. Há hoje quem lembre de você como professor, porém você decidiu seguir na carreira de advogado. O que você vem na sua mente quando você lembra dessa época de professor, na vida acadêmica de muitos alunos? O que você pensa quando você lembra dessa época hoje? O que vem na sua mente? O que você gosta de pensar nessa história? Certo. Primeiramente, eu gostaria, só para retroceder um pouco, explicar sobre minha formação. Sim. Inicialmente, eu me formei em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí e exerci alguns trabalhos nessa área, como planejamento participativo e outras atividades. E dentre elas a de professor, que para mim foi um prazer enorme, uma gratificação muito grande, você tentar transmitir o conhecimento. E por coincidência foi em Campo Maior, na UESP de Campo Maior. E sinceramente, foi uma das melhores e maiores experiências que eu tive profissionalmente em minha vida. Uhum. Foi algo muito especial, digamos assim. E só fico feliz em deixar boas memórias por onde eu passei. E o profissional da educação, apesar de que precisa avançar mais, ser mais reconhecido, ser mais respeitado, mas ele tem outras questões que envolvem o sentimento do professor. O ganho, não é só o ganho material, é o ganho emocional também. Você, como você falou, você ainda hoje é reconhecido pelos alunos e tal. Então, assim, acredito que cada um tem uma forma de se expressar, de passar o conhecimento, alguns com mais facilidade, outros nem tanto, mas contanto que foi um trabalho que deixaram também boas memórias em mim. Deixou marcas em você, né? Com certeza. E qual foi o momento da sua vida que você decidiu seguir na carreira de advogado, deixar de ser professor para ser o advogado? Como foi que aconteceu essa transição na sua vida? Na verdade, a advocacia era um sonho, desde bem antes até. Uhum. Mas por circunstâncias da vida, embora que ainda não seja, nós não estamos falando de política, mas naquela minha época as dificuldades eram muitas. Por exemplo, para a gente entrar na universidade era através de vestibular. Só tinham 40 vagas para direito no estado do Piauí. E eu estudava em Campo Maior. Era uma concorrência assim meio desleal diante dos outros concorrentes, por conta que os de Teresina ficavam com estas vagas, que frequentavam os melhores colégios da capital. Então era muito restrito
Hoje está diferente. Hoje é o Enem, você escolhe onde você quer fazer, se é do estado do Piauí, se é em Parnaíba, se é em Piripiri, se é em Teresina, em Corrente, enfim. Então as oportunidades hoje são maiores. Portanto, o direito, ele sempre esteve presente em minha vida. Na verdade, eu acho que essa área de humanas como um todo, como foi as ciências sociais e o direito também. Mas eu sempre tive vontade de fazer direito. Aí fiz ciências sociais, existia essa função de professor e outras mais, mas chegou um determinado momento que eu digo, não, eu vou fazer aquilo que eu sempre tive vontade, porque aí já tinha mudado a história da educação. Já existiam outras faculdades e tal, aí me possibilitou fazer direito. Então, não houve assim um corte, não houve uma ruptura de uma coisa para outra. Houve uma continuidade, inclusive eu acho que as ciências sociais foi muito útil no profissional do direito que eu sou. E olhando para trás hoje, você acha que tomou a decisão certa? Está fazendo a coisa certa no caminho que você escolheu, ser advogado? Tenho absoluta certeza que sim, porque através do direito também eu tenho tentado buscar ajudar as pessoas, assim como na sala de aula, na educação, ou seja, outra função que você exerce dentro da sociedade. Então eu acredito que sim. Eu acredito que a sala de aula, ela foi e é extremamente gratificante para qualquer profissional. Mas, através do direito também a gente busca este ideal de justiça. Então, através dessa possibilidade da advocacia, e outra coisa que eu gostaria de destacar é que, quando eu comecei a fazer direito, eu já sabia o que eu queria. Na minha cabeça só existia uma coisa: ser advogado. Nunca pensei em direito, concurso público, respeito quem pensa diferente de mim, porque o direito abre várias possibilidades. Concurso público, magistério, já pensei na possibilidade de tentar unir o direito ao magistério. Inclusive, se alia bem às ciências sociais no direito constitucional, teoria geral do Estado, enfim. Mas, por conta desse exercício efetivo da advocacia, desde o início, então isso ainda não me possibilitou por questão de tempo. Mas é uma coisa que eu talvez no futuro eu não descartaria, porque aí eu conseguiria unir as duas coisas, né? Unir o exercício do direito, da advocacia e voltar, quem sabe, à sala de aula nessa área que tanto me estimula, que é falar de direito. Certo, uma rápida pausa aqui para a gente dar um recado para você que está nos assistindo agora, acabou de ligar sua tela, estamos no podcast em Foco hoje contando a trajetória de um ex-professor, digamos assim, da Universidade Estadual do Piauí, que hoje segue na carreira de advogado, tá certo? Mas a dica que eu quero dar para você não tem nada a ver com a carreira do advogado. A gente vai falar para você que está sentindo a necessidade de fazer uma mudança nos seus óculos, está com os óculos já envelhecidos, a lente está ralada, achou que está com a necessidade de trocar os seus óculos, você procura agora mesmo a Ótica Matos e lá as meninas encaminham direitinho você para um oftalmologista, vão facilitar a sua consulta e, claro, você já pode até sair com os seus óculos no ponto, tá certo? Porque a Ótica Matos tem o prazo de até 40 minutos para entregar os seus óculos. Além de óculos, você encontra relógios, temos também óculos de sol, óculos de corrida e muito mais. E a facilidade no pagamento que só a Ótica Matos facilita para você, tá bom? Unidades aqui em Campo Maior, na Avenida José Paulino, em frente ao Colégio Alfabetoc, e também aqui em frente à Clínica Maior Medicina, tá certo? Ótica Matos, você pode também seguir no Instagram, @óticamatosoficial, para acompanhar as novidades, promoções, sorteios e muito mais, tá bom? Ótica Matos, porque tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa. E aqui a gente continua o nosso podcast em Foco deste sábado, continuando o nosso bate-papo. Doutor Agenor, o senhor já atua há mais de 10 anos na área do direito, não é isso? Nesse período, o que foi que mais mudou na sua visão com relação à advocacia brasileira? Muitos avanços ocorreram nesse período. Na verdade, agora em outubro ou novembro, salvo engano, que eu acredito que eu tenha começado a advogar em outubro ou novembro de 2011,
irão fazer 15 anos, né, de advocacia. Mudou muita coisa e para melhor, no meu ponto de vista. Vejamos, com o processo eletrônico, ajudou muito a advocacia. Ajudou muito a advocacia no sentido de facilitar o trabalho do advogado. Uma vez que você pode fazer uma audiência estando em Campo Maior ou estando lá em Piripiri ou Parnaíba ou no Ceará, seja lá em que lugar que você esteja. O juiz em outra cidade, o promotor já em outra, o réu em outra, e dá para acontecer. Coisas que outrora não ocorria. E isso também, digamos assim, diminuiu o custo para o advogado, para o cliente, enfim. O processo eletrônico é um avanço sem comparações de antes e de hoje. Mas também houveram avanços da OAB, né? A OAB hoje você vê mais atuante em relação à defesa do advogado, possibilitando também mais estrutura para a advocacia, principalmente para os jovens advogados, aquele advogado que não possui um escritório. Você vai na OAB de Campo Maior, bem equipada, você vai em qualquer sala da OAB, você pode atender um cliente, você pode fazer uma audiência, enfim. O judiciário também vem se aperfeiçoando, obviamente que existem limitações, mas eu acredito muito nas instituições. Eu acredito que o Poder Judiciário tem se esforçado para dar o seu melhor, a advocacia da mesma forma, o Ministério Público, a Defensoria, enfim. Existe um esforço coletivo, mas existe também críticas, óbvio, porque nós não podemos fechar os olhos para observar críticas, mas principalmente apontar soluções para estas críticas, com estas críticas. Mas sinceramente, eu acredito que houveram avanços significativos para melhor, tanto na advocacia como no judiciário brasileiro. Doutor Agenor, muitas pessoas imaginam que basta terminar a faculdade já estão aptos, né, prontos para conquistar a estabilidade financeira. Na prática, de fato, como é que é iniciar uma carreira jurídica? Iniciar uma carreira jurídica. É muito interessante a sua pergunta, muito importante também. Vejamos, eu acho que no primeiro momento, como tudo que você vai iniciar da vida, existem dificuldades, né? Você agora com sua pergunta me remeteu lá para o meu início. Você decidiu seguir a carreira jurídica. Eu posso contar assim brevemente? Pode, fique à vontade. Eu lembro que vou fazer uma propaganda, não sei se essa loja ainda existe. Eu fui à calçadeira Lucimar, não sei se ainda existe. Não. Era lá em Terezinha. Ah, Terezinha. Comprei uma pasta de couro, porque quando eu resolvi, na época eu estava exercendo uma função de assessoria, eu digo, não, agora eu vou para a advocacia. Fui para a advocacia, eu digo, não, vou para a advocacia. E me perguntaram, e se não der certo? Eu digo, não tem como não dar certo. Se não der certo, eu vou continuar tentando. Então, eu fui às calçadeiras do Lucimar, comprei uma bolsa, né? Uma pasta de advogado. Enchi de procuração. E caminhei para dentro dos presídios, na época, né? Comecei advogando na área de execução penal. Por infelicidade, esses clientes eles voltaram a reincidir alguns, e aí eu entrei no processo comum, né, penal. Também era uma coisa nova, outro começo dentro da advocacia. Com medo, sempre vai existir o medo. Agora a gente nunca pode deixar que o medo tome de conta da gente. A gente tem que sempre andar para frente e buscar superar este medo. Então, o início é difícil. Você tem que lidar com esse medo que você tem que lidar com essa possibilidade de não dar certo, entre aspas, mas para isso você tem que ter perseverança, persistência e continuar. Óbvio que a advocacia, a minha advocacia ser privada, particular, existe altos e baixos. E é importante também você planejar-se, eu entendo dessa forma, como se fosse um negócio. Uma empresa, diferente, você pode inclusive, hoje em dia, ter
sociedade individual de advogados, né? Abrir uma pessoa jurídica. Mas você também não precisa. Mas digamos que você tem que pensar como empresa. Ou seja, você tem que ganhar dinheiro e ter sempre uma reserva para aqueles momentos de baixo, aqueles momentos difíceis. Como toda profissão, quem é autônomo, você muitas vezes irá se perguntar, será que é isso? Será que eu não devo procurar outra coisa? Principalmente no início do ano. A advocacia dá uma queda como todas as atividades, né? Férias, começo de ano, tudo fica meio parado, mas depois volta à sua normalidade. Então, se você não tiver essa reserva, você pode passar por dificuldades, e a questão financeira ela é muito importante para você continuar a exercer uma atividade autônoma ou não. Então eu penso assim, que perseverança, acreditar, procurar dar o seu melhor pelo seu cliente, porque é ele que vai fazer sua propaganda. São os resultados que você vai dar. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que minha forma de trabalhar com o cliente é muito a forma que você trabalha com o cliente. Dê o feedback. Para você pode ser só mais uma causa, mas para ele a causa mais importante naquele momento é aquela, ele não tem muitas. Então, dê o real valor, o real significado que possui o seu cliente. Ligou, atenda. Se não puder atender, retorne. E procure informar ele como é que está andando o processo sempre que possível. Obviamente que à medida que o tempo passa, as demandas vão aumentando, sua carteira, mas você sempre procurar ter esse bom relacionamento com o cliente. Porque não é o cliente, ele, além de ser o cliente que vai lhe pagar, ele também vai fazer sua propaganda. Eu acredito muito na propaganda boca a boca. Uma vez que o cidadão ou a cidadã que vai falar de você, ele vai contar uma história real que ele vivenciou com aquele profissional. Tá entendendo? Então não é uma história criada, é uma história real, bem sucedida ou não. Geralmente as mal sucedidas aí é que falam mesmo. Então é bom evitar você passar uma imagem negativa para o cliente e para a sociedade, porque isso repercute. Pense sempre no médio e longo prazo. Doutor Agenor, a gente conversando aqui no podcast, você falou que quando você prestou vestibular para direito, era tudo mais difícil, era uma quantidade restrita no tempo do vestibular, e hoje a gente vê que existe uma facilidade muito grande de faculdades, cursos sendo ofertados, todos os anos centenas de acadêmicos são aprovados e terminam o curso de direito e já vão para o mercado de trabalho. Como que o advogado pode se destacar em um mercado tão competitivo nos dias de hoje? É assim, realmente, hoje as oportunidades são bem maiores, né, para adentrar na faculdade, né? Não sei se você se recorda, ou se você já era nascida nessa época, mas eu era criança e lembro de uma música, em 1982, na Copa do Mundo, para incentivar a seleção brasileira, que dizia assim: 120 milhões em ação, para frente Brasil. Quer dizer, em 1982 nós tínhamos 120 milhões de pessoas aproximadamente no Brasil. Hoje eu acho que duplicou, né? Em torno de 240, digamos assim. Então aumentou muito a população brasileira. E, por incrível que pareça, os governos, principalmente de 2000, 2004, dando esse corte aqui, 2004, 2003, houve um avanço significativo na educação. Se a gente for aqui na estrada de Altos para Coivaras, nós vamos ver um IFP, ali na zona rural de Altos. É uma coisa assim magnífica, né? Fica até arrepiado quando eu falo, porque você viu um avanço de faculdades em Parnaíba, em Corrente, públicas, não estou nem falando das particulares, públicas, Piripiri, Campo Maior, que precisa também dar uma sacudida aí, porque tem poucos cursos, enfim. Mas, então, mesmo com esse aumento populacional, os governos de 2003 para cá avançaram.
Houve retrocessos, digamos assim, nesse período, mas pausas pequenas, mas houve mais avanços. Isso facilitou esse aumento de profissionais, graças a esses avanços da educação brasileira. Portanto, há hoje uma grande competitividade, sim, mas eu acredito que tudo tende ao equilíbrio social, né? Houve esse aumento significativo, como também houver em outros cursos, por exemplo, enfermagem. Enfermagem, eu lembro que teve uma época que todo mundo queria fazer enfermagem. Hoje nós estamos vendo um aumento significativo na área de medicina, né? Mas no final, quem vai ficar na advocacia? Aqueles que têm o desejo, que têm a perseverança e a necessidade da advocacia. A advocacia, eu gostaria de ressaltar, que é uma atividade para filho de pobre como eu se formar. Diferente, por exemplo, de eu me formar numa área, por exemplo, odontologia, eu preciso de um consultório. Advocacia não, você pode fazer nas calçadeiras Lucimar, ou no Chiquito, sei lá, fazendo propaganda aqui, mas você pode ir em qualquer lugar e comprar uma pasta, jogar as procurações e procurar seu público, colocar uma mesa, ou então atender na OAB. Enfim, você tem muitas possibilidades no direito. Então, há uma competição, mas há uma seleção natural, né? Como todo, acho que é Davi, né, que fala sobre essa questão de seleção natural. Os bons ficam, né? Então é isso. Eu acho que não se preocupar com essa competitividade e trabalhar no sentido de pensar que vai dar certo e ir para frente. Não se preocupe com os outros, não. Se preocupe com você. Então, depois que você saiu da calçadeira com a sua pasta e foi para os presídios, você resolveu seguir a carreira de advogado criminalista, ou existe uma outra área que lhe desperta paixão? Naquele momento, por conta que eu era assessor na vara de execuções, estava mais habituado, estava mais familiarizado, digamos assim, com essa área de execução penal. Então eu resolvi ingressar por esse caminho, né? Então, gosto da área criminal, mudou muito a área criminal daquela época para cá, mas chegou um tempo que eu digo, eu vou diversificar. Eu tenho até uma brincadeira que eu digo, que o ser humano ele só não acabou como os dinossauros, só não foi a extinção, por conta dele não ter a especialização. Então, eu acho que para estar começando, pelo menos no meu caso, eu deveria diversificar o meu público. Então, eu comecei a atuar um pouco na área civil, especialmente no direito previdenciário rural, né? Que em algum momento também eu digo, não, vou mais para cá, mas também não abandono o criminal. Continuo atuando na área criminal, continuo atuando na execução penal, mas digamos que hoje meu carro-chefe é o direito previdenciário e o direito civil em geral, né? Mas continuo nessa outra área, na área criminal. Mas eu faço mais escolhas do que eu devo, que eu quero pegar, por conta que hoje, graças a Deus, com 15 anos, a gente já pode fazer algumas escolhas. E ao longo desses anos, existe algum caso ou situação profissional que tenha marcado a sua trajetória e reforçado ainda mais a importância na advocacia para a sociedade? Olha, se eu for te citar, nós vamos ter que abrir um novo podcast. Mais uma hora de conversa. Contando um pouco de algumas experiências, obviamente, sem citar nomes ou situações ou lugares. Porque o que eu acho interessante na advocacia é que sempre são problemas, lógico, né? Mas diferentes, problemas diferentes, de pessoas diferentes, lugares diferentes. Não existe uma rotina de trabalho. É uma situação aqui que é de uma forma, outra ali, sempre você vai se defrontando com situações, porque a vida social ela é muito dinâmica, né? Às vezes até o que a gente nem imagina que possa acontecer, acontece. Pois bem, existem vários casos que talvez nos tenha marcado nesse período de caminhada, alguns mais fortes, outros menos, mas tem muitas experiências boas que a gente fica feliz de resolver, que a gente
ver que seriam injustiças que poderiam ocorrer, e nós, de certa forma, resguardamos o direito do cliente. Com certeza são experiências que a gente leva para a vida, né? Muito bem. Vamos continuar o nosso podcast, mas antes deixa eu dar um recadinho para você, que hoje é sábado, é dia de trabalhar só meio expediente. Então quer dizer que na parte da tarde você está livre para fazer suas compras, comprar sua cervejinha, sua carne para o churrasco, ou você, dona de casa, abastecer sua despensa. E a dica que eu dou para você é o Mix Boi Gordo Atacarejo, um ambiente completo, um espaço completo, onde você encontra, além de açougue, você encontra uma variedade em cereais, hortifruti, também você encontra tudo em bebidas, tanto bebidas quentes, geladas, a parte de frios também, várias marcas de iogurtes e muito mais, tá bom? É o Mix Boi Gordo Atacarejo, além de preços baixos, tem, claro, ofertas toda semana. Aproveita, faça suas compras, né? Abasteça sua despensa, sua geladeira, pagando mais barato lá no Mix Boi Gordo Atacarejo, localizado lá na Avenida Alto Longar, no bairro de Fátima, tá certo? Siga no Instagram, @mix_boigordo_atacarejo. Economia de verdade para sua casa. E por aqui a gente segue o nosso podcast deste sábado. Estamos recebendo hoje o doutor Agenor Leite, ex-professor da Universidade Estadual do Piauí. Eu digo ex-professor, mas um professor é sempre professor, né, doutor Agenor? Com certeza, com certeza. Eu acho que, de certa forma, a gente sempre tem algum ensinamento. Seja na sala de aula ou não, a gente sempre procura mostrar caminhos, até mesmo para colegas que estão conversando, né? Sempre procura orientá-los, questões éticas, profissionais. E a gente também sempre é um aprendiz. E na advocacia, cada dia eu descubro isso. Tem coisas que a gente não sabe, a gente tem que ter a humildade de buscar o conhecimento, buscar alguém que sabe, que está mais tempo que nós, que é mais, digamos, focado naquela área para nos auxiliar, até mesmo porque duas cabeças sempre pensam melhor que uma. Então, a humildade também eu acho que é outro fator importante na advocacia, da gente buscar sempre esse conhecimento que a gente se defronta no dia a dia. Algo novo, sempre tem algo novo. Doutor Agenor, além da advocacia, você também decidiu entrar na política, não é isso? Então, em que momento você percebeu que também poderia contribuir para a vida política? Assim, a política ela faz parte da nossa vida, né? Eu, quando ainda estudante secundarista, eu participei do movimento estudantil em Campo Maior. E ali, de certa forma, você já vai vivenciando a política um pouco, né? Primeiro nos movimentos sociais. E aí, em 2004, foi a primeira vez que eu disputei uma eleição, né? Não logrei êxito, mas também não saí decepcionado. Tive uma votação que eu considero para a época expressiva, mas nós não conseguimos ganhar a eleição. Mas também não me decepcionei. Pois bem, e aí depois eu comecei a fazer direito, dei uma pausa, foquei na minha profissão. Depois eu retornei com essa ideia de disputar novamente a eleição, embora que eu não tivesse participado das outras desse período diretamente, mas sempre tinha uma opção para uma escolha, ajudar um candidato amigo, uma pessoa assim. Nunca tive totalmente de fora, mas sem uma participação direta. Agora em 2024 nós voltamos novamente e retornamos com a candidatura e a vereador. Nosso partido conseguiu eleger que era esse o objetivo do partido, e nós viemos para somar com esse partido. Porque a gente também tem que deixar de pensar política de forma individualizada. A política é o coletivo, é uma construção coletiva. E o nosso objetivo maior enquanto partido nós alcançamos. Desde o início esse era o nosso projeto, eleger um vereador. E logramos êxito nesse sentido. Não fui eu? Não, mas foi um colega. Espero eu que ele esteja fazendo um mandato eficiente e participativo. Então você disputou duas eleições, não é isso? Sendo suplente nessa última também. E como é que você avalia essa experiência? Altamente positiva.
altamente positiva. Primeiro porque eu gosto de povo. A advocacia que eu exerço é contato diário com as pessoas, com o povo, principalmente as pessoas mais humildes. Quando eu escolhi a advocacia, eu escolhi esse público. Quando você vai para a área criminal, você escolhe esse público. Por quê? Porque esse público no Piauí, infelizmente, é a classe pobre que está nos presídios. E quando eu vou para a área previdenciária rural, qual é o público que eu escolho? Os mais precisam, né? Aqueles que moram na zona rural de Campo Maior e outras cidades, né? E são as pessoas mais humildes. E é os que eu mais me identifico. Pois bem, então a política é um contato direto com o povo. Então eu gosto muito. Eu gosto muito de conversar, quem me conhece sabe. E para mim não é uma atividade sofrida, não. Por quê? Porque é o que eu faço no dia a dia. Então, e eu sempre até digo, não existe o Agenor sem ser período eleitoral e o Agenor em período eleitoral. O Agenor é o sol o tempo todo. Quem me conhece sabe bem o que eu estou falando. Né? Eu encontrar na rua, eu bater um papo, tá entendendo? Se for o caso, ficar jogando conversa fora. Então, assim, a minha vida é isso. E eu procuro na advocacia exercer ela também com leveza. Né? Eu sempre até penso o seguinte, essa profissão, ela me possibilita fazer aquilo que eu gosto, que é conversar com as pessoas. É ouvir as pessoas, é andar, é visitar, é chegar numa área rural, poder me deitar numa rede de tucum, tomar um cafezinho, bater um papo com o seu João, com a dona Maria, com o seu Raimundo, enfim. Isso eu gosto. Então, não há nenhuma dificuldade para mim. E a política, ela soma-se a tudo isso. A minha personalidade, é uma atividade que me leva para aquilo para a minha essência, digamos assim, que eu faço com o maior prazer, ouvir as pessoas, levar minhas ideias, bater um papo lá, enfim. Então, assim, só não deixa mágoas, não deixa nenhum sentimento negativo. Muito pelo contrário, experiência extremamente positiva. Acho até que todo mundo deveria ser candidato pelo menos uma vez na vida, para conhecer um pouco também da natureza humana. Doutor Agenor, uma característica da sua atuação tem sido buscar benefícios para Campo Maior, por meio da articulação com parlamentares. Como é que funciona esse trabalho de diálogo e construção de parcerias? Assim, eu hoje, nosso grupo, meu grupo, digamos, nós temos tentado buscar apoio político para viabilizar alguns projetos para Campo Maior. Já conseguimos êxito, por exemplo, tem a pista de skate aqui ao lado do ginásio de esportes. Essa pista de skate foi uma luta de um companheiro de partido que, através de uma emenda do deputado Evaldo Gomes, conseguiu trazer para Campo Maior. Então isso aí é luta política, né? É esforço que a gente empreende, ainda que sem mandato, mas a gente corre atrás para trazer alguns benefícios para a nossa cidade. Além disso, nós estamos vendo uma reforma no estádio municipal, né? A segunda etapa da reforma do estádio municipal. Agora mesmo foi recuperada a cisterna, o gramado está sendo refeito, a iluminação, enfim. Posteriormente, também através dessa luta nossa, está vindo a melhoria para o ginásio poliesportivo. Assim como também nós estamos reivindicando outras benfeitorias para Campo Maior. Nós estamos reivindicando calçamentos em algumas áreas, através de sugestões daquelas áreas que mais necessitam maior tráfego, por conta da poeira na zona rural e nas cidades. Por falar em esporte, aconteceu recentemente o primeiro circuito esportivo aqui na cidade de Campo Maior, reunindo diversas modalidades esportivas e incentivando atletas locais. O senhor participou da articulação para esse evento, para que ele fosse realizado? Sim, com certeza. Eu e o Wesley Paz fomos os idealizadores deste evento e fomos em busca da ajuda do deputado Evaldo Gomes. E eu quero até destacar e agradecer o apoio que nós recebemos. Através de uma emenda do deputado Evaldo Gomes foi possível realizar esse circuito.
que envolveu essas modalidades de skate, dama, futebol, vôlei de areia, enfim, e com a execução da Secretaria de Esportes e de uma organização não governamental. Pois bem, então o deputado Evaldo Gomes tem tido muita sensibilidade com essas questões que nós estamos levando até a ele para beneficiar Campo Maior, e tem nos propiciado um resultado significativo. Eu acredito que ainda haverão de vir muitas coisas boas, porque nós temos interesse de trazer benefícios para Campo Maior. Na sua opinião, qual é na sua opinião, como você vê a importância de investir no esporte como ferramenta de inclusão social e valorização da juventude? O esporte é uma das ferramentas que nós temos para tentar diminuir a violência, né? Como outras. Mas o esporte, o jovem, eu pelo menos quando adolescente, eu praticava muito esporte, futebol. Então, o futebol é como quando você está num campo ou numa quadra, você não pensa em outra coisa. Você absorve seu tempo com atividade altamente positiva, que faz bem à saúde no esporte, né? E você não está inserido em outras áreas que podem lhe trazer prejuízo, como envolvimento com drogas, com criminalidade, né? Então o esporte ele tem uma função fundamental, principalmente hoje, para evitar que as crianças, os adolescentes, os jovens se envolvam nesse mundo tão perigoso. E além disso, ele, como você ressaltou, a questão alguns casos de mobilidade social, né, que são conquistados através do esporte. Nós já vimos jogadores piauienses serem destaques, como Leonardo, como de Picos, como o René, também de Picos. Tem um jogador aqui de Campo Maior, que eu não estou me recordando agora o nome, que também tem se destacado no futebol a nível de sul e sudeste. Então, como você dá essa possibilidade, você vê essas crianças ali no skate, no torneio, você vê a vontade delas. Agora tem que oportunizar para que eles possam se desenvolver. O jogo de dama em Campo Maior foi um sucesso, que é um esporte mental, mas também envolve as pessoas, e o esporte também disciplina. O esporte ele faz com que você passe a fazer uma análise melhor, tipo assim, respeitar o próximo, porque ali é um adversário, não um inimigo, não tem esse negócio de pancadaria, Isso. de respeito, enfim. É muito importante para a vida das pessoas e para a saúde também. E além do circuito esportivo, existem outras ações ou projetos que o senhor tem buscado viabilizar para Campo Maior? Pois é, nós temos tentado viabilizar, juntamente ao deputado Dr. Francisco Costa, deputado federal, calçamentos para Campo Maior e outros benefícios que estamos pleiteando por lá. E com certeza haverão de ocorrer, seja de imediato ou a médio prazo, porque nós sabemos que essas questões elas envolvem a questão da burocracia, né? Recursos, licitações, existe todo um cronograma para uma execução de uma obra. Mas nós estamos buscando parcerias para trazer mais benefícios. Próxima semana, acredito eu, que nós haveremos de ter uma conversa também com o presidente da Federação Piauiense de Damas, e nós vamos tratar também de algumas questões sobre isso, que também ele é de Campo Maior, e temos sempre buscado também aquilo que chega até nós, as demandas, e que a gente vê certa plausibilidade, certas possibilidades de se lutar. Então, escutando o povo, porque tem um ditado que diz o seguinte, e a gente tem que respeitar: quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta. Então a gente tem que ouvir a população para a gente buscar essas benfeitorias. Doutor Agenor, nós já estamos em meados de julho, agosto, já chega as eleições, né? Estamos em período de pré-eleições, pré-campanha, um período de movimentação política, digamos assim. Quais alianças e candidaturas o senhor pretende apoiar nas próximas eleições para deputado estadual e federal? Olha, eu estou com minha chapa já toda aqui na minha cabeça.
Tá esperando só chegar o dia da eleição para me ir lá na urna, apertar lá e ouvir aquele barulhinho. Trim. Bem, eu posso falar? Fique à vontade. Meu candidato a presidente, por conta da sua sensibilidade social, aquilo que eu falei, a coisa mais linda de se ver, ver o IFP ali na estrada entre Altos e Coivaras, pela questão da educação, pela questão desses benefícios sociais, que são importantíssimos, embora uma parcela da classe política tente desvalorizá-lo ou criticá-lo sem uma fundamentação justa. Vejamos, o Bolsa Família. O Bolsa Família, existe um controle, ele existe uma contrapartida da sociedade. Eu acredito que a mulher ela tem que fazer todos aqueles exames periódicos, né? É obrigatório. A criança tem que estar na escola. Por quê? O pé de meia tem que passar de ano, tal. Existe uma cobrança. Porque qual é o objetivo desses benefícios sociais? É que haja mobilidade social e econômica. E como é que vai haver mobilidade social e econômica? Só com a educação. A transformação é na educação. Então o governo, ele pensa a médio e longo prazo. Nós temos que construir uma sociedade em que o resultado irá aparecer. O resultado virá daqui a uma década, talvez, porque o resultado da educação não é imediato, mas ocorrerá. E aquela família, ela poderá significativamente mudar de vida, né? Obviamente que o trabalho é importante, com certeza, para a sobrevivência, mas precisa de um auxílio, porque no Brasil, o grande problema, na minha concepção, é as diferenças sociais, é o desnível social. Esse é que é o grande problema do Brasil. Olha, nós temos 240 milhões de pessoas aproximadamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos milhões efetivamente têm poder de mercado, têm poder de compra? Quantos? Será se nós temos 100 milhões de pessoas que têm poder de compra? Provavelmente não. Nós temos que aumentar esse poder de compra. Mas não é só dando um ganho real agora. É investindo para que no futuro essa população possa crescer. Você já imaginou se nós tivéssemos 150 milhões mesmo, por baixo, com poder efetivo de compra? Nós seríamos autossuficientes no Brasil, porque nós temos uma população enorme, menor que a americana. E a população americana, ela consome porque ela tem poder de compra, né? E nós não temos. Então nós precisamos inserir essa população no mercado de trabalho, nós precisamos que essas políticas governamentais elas sejam executadas. Então por isso, por conta dessa sensibilidade social e esse foco, digamos assim, do nosso presidente, o meu voto, sem dúvida nenhuma, para presidente é 13, Lula. E para governador é exatamente neste jovem, inteligente, preparado, que está fazendo uma administração excelente, que é o governador Rafael Fonteles, que está fazendo uma mudança, uma transformação na educação do Piauí. Escola em tempo integral, creio eu que sejam quase todas as escolas do Piauí, se não todas, mas estão passando por esse processo. Além disso, você vê os estudantes indo para outros centros. Intercâmbio, né? Na saúde, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, não preciso mais ir assim para emergência não, toda hora. Eu só ligo aqui um site e o médico rapidão está lá me atendendo, tal. Se piorar a situação é que eu vou. Isso desafoga esses hospitais já, né? Que houve uma melhoria também substancial. Vejamos, Campo Maior. Hoje nós temos UTI em Campo Maior. Não necessariamente tem que ser levado para Teresina. Precisa melhorar? Lógico que precisa melhorar e vai melhorar. Mas houveram avanços e nós temos que acreditar nesses avanços. Para governador é Rafael Fonteles, né? E para senador, esses dois atuantes
parlamentares que irão disputar agora ao Senado, que é Júlio César Lima e Marcelo Castro, por conta das suas atuações a nível de representatividade no Congresso, como também defendendo os interesses do Estado do Piauí. E eu digo que é muito importante esta eleição, porque o Senado nós precisamos eleger os dois, porque nós precisamos ter maioria, que eu digo nós, é a base progressista, precisa ter maioria para que o executivo possa executar realmente, porque hoje, infelizmente, o executivo está refém do legislativo. Mas bem, e para deputado federal, eu penso que o melhor para o Piauí nesse momento é o doutor Francisco Costa, para dar continuidade ao trabalho bonito que ele está fazendo na Câmara dos Deputados e tem tido muitos elogios da mídia nacional e também no Piauí. Uma pessoa extremamente sensível também às causas sociais e para deputado estadual, o deputado Evaldo Gomes. O seu histórico de luta, vem do movimento estudantil, cresceu por as suas custas, não é padrinhado, nunca foi apadrinhado de ninguém, foi muita luta, foi muita batalha para chegar onde chegou, e tem sido muita luta durante esses 4 mandatos que com esse ele completa, e com certeza haverá de sair vitorioso por conta desse trabalho na Assembleia Legislativa a favor do Piauí, e em especial de Campo Maior, por aquilo que eu já falei, que é a pista de skate, que é a reforma do estádio, já na segunda etapa, que é a revitalização do ginásio poliesportivo, que é esse apoio que nos deu para que tivéssemos esse lindo circuito de esportes, né? Enfim, sempre tem buscado nos auxiliar na medida do que é possível para ele, para a gente poder melhorar a vida dos campo-maiorenses. Então essa é a minha chapa, ela é baseada em convicções, né? Não é questão ideológica só, é questão mesmo de convicção de que haverão mais avanços se nós formos por aí. Por falar em avanços, mesmo que já tenha tido muitas melhorias, mas ainda existe algumas necessidades de mudanças. E na sua avaliação, quais são hoje os maiores desafios enfrentados por Campo Maior, doutor Agenor? Assim, meu sonho mesmo de Campo Maior, sabe qual seria? Ver o mercado de trabalho oportunizando muitas vagas para a população, para que elas não precisassem depender tanto do poder público, né? Porque isso também sobrecarrega o poder público. Então, o que eu gostaria de ver, eu acho que Campo Maior tem um privilégio muito grande na sua posição geográfica, né? Torço que dê certo a questão lá do porto de Luiz Correia, porque nós estamos no caminho e geralmente as fábricas elas querem se instalar, não é perto da produção, é perto da exportação, né? Então o Campo Maior seria muito beneficiado nesse sentido. Essa questão também da duplicação da BR-343 vai nos ajudar muito, porque vai nos colocar sempre mais perto de Teresina, que é a capital do estado do Piauí, um mercado consumidor de aproximadamente 1 milhão ou mais pessoas ali na Grande Teresina. Então, essas conquistas elas virão e nós estamos vendo elas se aproximando, né? Tanto o Porto de Luiz Correia quanto a duplicação. Mas eu vejo Campo Maior com potencial turístico. Nós temos, no meu ponto de vista, sou até suspeito para falar sobre isso, a melhor culinária do Piauí. Nós temos uma história que é a Batalha do Genipapo, que acho que deveria ser melhor explorada. Por exemplo, quando eu digo melhor explorada, usar tecnologia para explorar a Batalha do Genipapo. Lá perto de São João, de São Raimundo Nonato, me parece que é, salvo engano, Coronel Zé Dias, existe um museu que é tecnológico, que você, tipo 3D, porque hoje existe inteligência artificial, 3D, não sei o que, toda tecnologia aí.
Então eu acho que nós poderíamos explorar, não só com aquelas peças históricas do Gibão, do Canhão, enfim, aquilo ali pode ficar lá. Mas a gente poderia explorar, tipo uma aventura, a pessoa ser inserida dentro da Batalha do Genipapo. Porque isso agrega, isso atrai. As pessoas elas gostam de turismo para locais com coisas diferentes. Né? Lugares comuns não. Lugares comuns, como, por exemplo, lugares comuns, shopping. Tanto faz ser o shopping Teresina, tanto faz ser em Fortaleza ou em São Paulo. Todos são padrão. É aquilo ali, é lugar comum. Aeroporto é lugar comum, tudo é igual. Então tem que ser coisas diferentes para atrair. E aí nós ia atrair a garotada. Hoje as crianças têm um poder de compra enorme. Né? Não que elas tenham dinheiro, mas que os pais levam. Sim. Né? E ali naquela região ali do Monumento do Genipapo, nós temos tantas churrascarias boas, com vários tipos de comida, é capote, é galinha caipira, é peixe, é carne de sol, enfim. E isso também poderia ser bem aproveitado nesse aproveitamento melhor da história da Batalha do Genipapo. Mas eu acho que também uma coisa que poderia ser interessante para Campo Maior seria um pavilhão, tipo um pavilhão de feira e eventos. Tipo ali naquela região ali do Alto do Meio para ali, porque para cá o desenvolvimento para Teresina vai ser natural. Por conta da proximidade e da planície do território. Para lá não, nós temos 2 riachos que passam, mas mesmo assim o Alto do Meio está se desenvolvendo. E se você for observar naquela região, tem muitos postos de trabalho do Alto do Meio. Tem fábrica de cera, tem 2 cerâmicas, enfim, lá que só fica desempregado praticamente quem quer. Tem posto de combustível, tem muitas atividades para serem desenvolvidas. E existe também muitos autônomos que eu conheço lá daquela região. E, enfim, um pavilhão de feiras e eventos. Nós temos nós temos em Campo Maior que precisa se desenvolver mais e que seja também auxiliado para que saia mais para o mercado externo, que é a fábrica de jeans, né? Sim. Que precisa ser mais prestigiada, mais apoiada. E esse pavilhão, se você sair daqui para Fortaleza, na hora que você descer a serra, você vai encontrar lá uma cidade, salvo engano, Freixeirinha, e tem uma outra lá, um povoado, que tem uma feira que eu não estou me recordando o nome agora desse povoado, que tem uma feira de lingeries, madrugada, toda sexta-feira. Então, e vai gente do Piauí, Ceará, Maranhão, compra lá para revender. Se nós tivéssemos um local como esse de fazer uma feira, e eu acho que na beira de uma BR seria mais interessante, e tivesse o apoio, né, do poder público para incentivar essas fábricas a divulgar, com esse espaço, que se tornasse costumeiro sempre e com muita mídia lá fora para divulgar, trazer as pessoas para comprar. Está entendendo? Incentivar as fábricas poderiam crescer, poderia gerar emprego. Eu acho que nós temos tudo para dar certo. Só precisamos tentar focar mais nessa questão do trabalho. Porque com o trabalho tudo irá se desenvolver por conta própria. Né? Inclusive o poder público ele diminuirá sua presença, sua necessidade, né? E poder até ocupar outros espaços sem tanto assistencialismo como ocorre hoje por conta do desemprego. Sim. Então eu acho que a questão principal de Campo Maior é o trabalho. Nós precisamos tentar ver meios e discutir meios para tentar gerar mais postos de trabalho. Doutor Agenor, independente de cargos, quais causas você pretende continuar defendendo junto à população? Assim, a minha causa é Campo Maior, né? Então, nós pretendemos continuar a fazer um trabalho, né, independente de disputar por eleições ou não, mas eu acho que como cidadão, como um campo-maurense que é apaixonado por essa terra, irei sempre
continuar à medida que solicitado, pela, participar, buscar efetivamente apoiar essas demandas de Campo Maior. E também da minha colaboração, continuar dando minha colaboração na advocacia, que com ela a gente tenta conseguir ajudar muitas pessoas, né, com a própria profissão. Então é isso, nós iremos continuar com esse trabalho, e com fé em Deus nós haveremos de chegar um dia e ver Campo Maior melhor do que... Porque assim, Francis, eu nasci aqui, eu me criei aqui, eu conheci Campo Maior, principalmente a zona rural de Campo Maior, e vi muitas dificuldades que a população de antes passava. Olha, eu lembro que cidadão, na década de 80, houve uma seca grande, eu tinha 10 anos nessa época, 82, e muita pobreza por conta dessa seca. Tinha até a emergência, né? Veio a emergência para Campo Maior. O camarada no interior, quando ele quebrava a chinela japonesa, ele colocava uma presilha para poder, porque ele não tinha condição de comprar outra chinela, né? Então a pobreza era muito grande. Hoje, por conta dessas políticas sociais, diminuiu, graças a Deus. E eu acredito que só tende a melhorar, que outrora, como nós conversamos aqui, tanto a educação como os meios de vida da população eram menores, as oportunidades hoje têm aumentado e a tendência é de aumentar. Agora, existe também um processo de transformação na sociedade, né? Hoje nós estamos falando nessa inteligência artificial, ninguém sabe onde é que nós vamos chegar. E com isso algumas profissões irão sofrer alterações. Eu já vi algumas profissões se acabarem. Por exemplo, eu acho que não sei se ainda existe pessoa para consertar relógio. Existe? Mas é muito pouco. Mas antes tinha uns 2, 3, 4 joalheiros, né, consertando. E então algumas profissões elas estão se transmutando, né? Sendo substituídas por sendo máquinas, substituídas, né? Por máquinas e por inteligência mesmo. Agora sim, a gente precisa tentar, ainda que não conquistar esse tão almejado sonho de tecnológico, né? Mas a gente precisa buscar conhecimento para não ficar para trás. Eu acho que aquela história, você tem que ter um plano A, B e C, né? Se preparar para as demandas, para as transformações que irão ocorrer no futuro. Muito bem. Gente, antes de encerrar o nosso podcast em Foco, eu queria dar um recado para você que está pensando em passar o final de semana na praia ou na beira de uma piscina. As opções que você procura, encontra, sabe aonde? Opções em roupas de banho, saídas de banho, bolsas, acessórios, tudo isso e muito mais, além de moda também, moda casual. A loja Mega Verão, tá certo? Acompanha você em todas as suas viagens, deixando você com muito estilo e bom gosto, tá bom? Pagando preços bastante acessíveis. Faça uma visita na loja Mega Verão, ali na Avenida Demerval Lobão, em frente a Edular Calçados, e aproveite, faça suas compras para arrasar. Estamos no período do verão e férias, nada melhor do que curtir uma praia, né? Para relaxar uma praia e com muito estilo e bom gosto. Eu indico para você a loja Mega Verão, Avenida Demerval Lobão, centro de Campo Maior. E por aqui a gente finaliza o nosso bate-papo deste sábado, né? Gostaria de agradecer a você, doutor Agenor Leite, por ter vindo aqui contar um pouco da sua trajetória, ter vindo conversar um pouco sobre política, sobre educação. E a gente só tem a agradecer, e quem está nos assistindo, né? Quem já pegou a entrevista do meio para o fim ou no final, volta aqui na linhazinha, assista no início, falamos um pouco sobre a advocacia, sobre a educação, sobre política, foi uma conversa bastante enriquecedora, tá bom? E você que é estudante de Direito, assiste o nosso podcast, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, deixar seu comentário e, claro, a gente está aqui no podcast de 15 em 15 dias, trazendo sempre bate-papos muito importantes para você. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pela sua, né, por você ter vindo aqui compartilhar a sua história conosco. Eu é que agradeço mais uma vez pelo convite e, sinceramente, gostei muito.
Nós também E eu gostamos gosto muito de conversar. E se tivesse tempo, nós ia passar mais horas aqui conversando sobre Campo Maior, sobre o Brasil, depois. viu? Estou disponível. Sempre que me chamarem, estou às ordens. Muito obrigado e um abraço a todos. Até a próxima, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.